Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Você já deu seu like? Você já fez seu comentário? Você não imagina como é importante para nós. Só assim o YouTube recomenda nosso canal para outras pessoas. Convidamos você também à nossa prece de abertura. Sem ela, não tem como seguir adiante. Saravá o meu congá, saravá o seu congá. Salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. Bem, o vídeo de hoje surgiu de uma pergunta muito interessante que nós lemos na internet. Uma pessoa estava muito curiosa. Ela queria saber, e é natural, o que chegava na Umbanda. Porque ela foi na Umbanda, num terreiro de Umbanda, e ouviu um caboclo dizendo lá que era Ogum Beramar. Mas ele era Ogum? Ele era orixá? O que ele era? Por que ele usa o nome de Ogum? Ele é o próprio orixá? O orixá está chegando na Umbanda? Para o médium iniciante, são perguntas normais, corriqueiras, e a confusão é comum. E também existe um outro problema, que é quando você começa a misturar conceitos de religiões diferentes. A Umbanda é uma coisa, as outras religiões afrodescendentes não são outras. Eles têm outros pontos de vista sobre muitas coisas, que na Umbanda temos outro. Por exemplo, no culto de nação ou no candomblé, o orixá é cultuado diretamente, é trabalhada diretamente aquela energia. Eles utilizam-se do ocultá, da pedra, do otá, para fazer a ligação espiritual entre o médium, o filho de santo, como eles chamam, o médium com a pedra, que faz uma ligação espiritual, segundo muitos, com a África. Aquela pedra significaria e teria energia do próprio elemento lá na África. É como se fosse assim um cabo, o intermediário entre a África, lá o orixá lá, e o médium, a pessoa aqui. Para isso, para fazer esse tipo de ligação, que eles fazem por tradição, há milhares de anos, é necessário o sacrifício animal. É uma tradição para eles, eles não conhecem de outra maneira. Conhecem sim. O culto Iazã, que Agenor Miranda da Rocha, por exemplo, pertencia, diz que não há necessidade do sangue animal, que é tudo possível ser feito com ervas. Mas isso é um culto deles. Eu não me meto aqui porque não pertenço, eu sou um bandista. Mas a gente sabe porque ouve falar desse modo. Mas vamos deixar assim, não vamos criar polêmica. Não é o nosso objetivo. Mas eles sacrificam os animais para justamente, através da força do axé do sangue, fazer essa ligação espiritual com a mãe África, com a energia do orixá lá. Já na Umbanda é diferente. Nós não cultivamos diretamente orixá, nós não fazemos cabeça de orixá em médium. Então não há necessidade. É simplesmente bizarro ver isso. Utilização de pedras, de ocultás na Umbanda, porque não é feita a ligação lá na África, com o orixá na África, e também o uso do sangue animal, porque o sangue animal é uma tradição deles, precisamos respeitar. Tradição é cultura, cultura se respeita. Mas não há essa necessidade, porque não é feito orixá, então não há necessidade disso. Nós utilizamos outros elementos que têm o mesmo força, o mesmo aporte, a mesma energia do sangue animal dentro da Umbanda, que em muitos trabalhos, em muitas necessidades, ele perfeitamente substitui, de origem vegetal e não de origem animal. Não vamos aqui entrar em assuntos, em detalhes e detalhes, porque senão a gente se perde aqui e não vamos entrar justamente naquilo que é importante. Estamos tentando dizer para você que não trabalhamos diretamente com orixá. Orixá é coisa dos outros segmentos africanos. Na Umbanda, não. Por isso que é um problemático você misturar conceitos de religiões diferentes. Imagina a cabeça de quem está começando.
E quando misturam tudo, é uma bagunça, já não sabe mais, de cantarem oriquis de orixá na língua africana dentro da Umbanda. Algum ponto, alguma coisa poderá ter um pequeno segmento da língua africana, mas não significa que venhamos a fazer toda uma gira, enfim, com rezas, com oriquis dos orixás africanos. É uma loucura isso aí. Mas tem gente que está misturando tanto, a coisa está se perdendo, o fundamento da Umbanda está se perdendo de tal maneira que muitas vezes leva as pessoas ao desespero, porque já não sabem mais o que estão fazendo. E com isso há um problema. Misturar tudo é bom? Funciona? Não. Quando você às vezes mistura demais, você acaba jogando no lixo, literalmente, os trabalhos da Umbanda e a força que nós temos. Lembramos que por trás da Umbanda tem uma espiritualidade. E essa espiritualidade é que nos dá suporte. É essa espiritualidade que faz os verdadeiros milagres dentro da nossa casa. Quando nós começamos a trabalhar com elementos estranhos, trazer fundamentos estranhos a essa espiritualidade, nós acabamos destruindo seus trabalhos espirituais, perdendo as energias, perdendo os fundamentos. E com isso é o que acontece. Por isso que tem tantas casas que abrem e fecham tão rapidamente. Deixo com você esse pensamento. Mas sigamos adiante, porque o nosso assunto hoje é as 7 falanges de Ogum na Umbanda. Nós sabemos que a Umbanda se subdivide em 7 linhas. Uma dessas linhas de trabalho é de Ogum. E quando falamos linha de Ogum, não é exatamente orixá. Nós estamos falando de energias. A Umbanda trabalha muito no campo de energias, mais até talvez do que as outras religiões. Nós trabalhamos muito com energia. E quando falamos Ogum dentro dos nossos trabalhos, estamos nos referindo à energia do orixá e não o orixá em si. É bem diferente. O orixá em si tem seus mitos na África. Foi provavelmente, muitos falam, foi um personagem real, que inclusive quando desencarnou, morreu, porque na África não se diz que um orixá morre. Ele desaparece, a semelhança dos encantados, da encantaria aqui no Brasil. Um orixá não morre, ele desaparece, ele some. Conta-se que Ogum fez um buraco no chão e entrou para dentro e sumiu, desapareceu. Foi assim que ele morreu, vamos dizer assim. Bem, existe inclusive na África, hoje em dia é possível, através da internet, muitas pessoas mostram, aqui eles dizem que foi nesse ponto que o orixá desapareceu, foi nesse ponto que o orixá viveu, foi nesse templo, nessa casa aqui que o orixá viveu. Inclusive fala-se que onde é o lugar onde viveu o Oxum, na África, existe inclusive os elementos, os materiais que ela utilizava em vida, tipo, vamos supor, pulseiras, espelhos, coisas pessoais do orixá. Veja, isso é o que se fala. Não estou aqui dizendo que é desse modo, mas de fato existe o lugar físico onde esses reis e rainhas africanos viveram. Quando desencarnaram, morreram, viraram orixás, santos de seu povo, protetores daquela aldeia, daquele lugar, daquele país e hoje até do mundo. Agora você chega na frente de um caboclo de Ogum. Nós estamos falando de Ogum, uma das 7 linhas da Umbanda. Você chega para o caboclo e diz assim, em qualquer lugar, faça aí no seu terreiro. Meu pai, você é o orixá, Ogum, ou você é outra coisa? O guia vai olhar para você com essa tranquilidade e vai dizer, eu sou falangeiro de Ogum, eu trabalho na linha de Ogum, por isso que eu me chamo, por exemplo, Ogum Beramar. Ah, mas o senhor usa o nome de Ogum? Sim, eu uso porque trabalho na linha de Ogum, eu sou falangeiro, eu sou subordinado a essa linha, mas eu não sou o orixá. Vai dizer que você nunca ouviu isso no seu terreiro?
Será que é só eu falando isso? Eu quero ver você comentando aqui para nós. Isto é muito importante. Mas sigamos adiante. Falamos das 7 linhas, uma delas Ogum. As 7 linhas, a linha de Ogum, ela se subdivide em mais 7. São 7 falanges de Ogum. E essas falanges que nós vamos falar aqui. Cada uma dessas falanges é governada dentro da Umbanda por um caboclo. Não é orixá. Caboclo da linha de Ogum. E cada caboclo desses tem uma característica, tem uma força, um domínio, uma grande falange que eles governam, de muitos e muitos caboclos que respondem no mesmo nome que ele, em lugares diferentes, em médios diferentes. Então prestem bem atenção. Nós estamos abrindo um leque aqui para vocês. Mais 7 falanges aqui embaixo. O primeiro falangeiro é Ogum Beira-Mar. Ele é serventia de Iemanjá. Ele trabalha ligado a Iemanjá. Para outros, como Mato e Silva, Beira-Mar pertence a Xangô. Mas, na verdade, o que nós vemos na prática dos terreiros é que Ogum Beira-Mar é serventia de Iemanjá e não de Xangô. Ele trabalha muito na desobsessão, na limpeza energética de pessoas, especialmente, fala-se, e existem relatos, inclusive, de outros médiuns, de outras doutrinas e religiões, de assistir esses trabalhos à beira-mar, onde são levadas pessoas com vários tipos de problema, de ordem física ou espiritual, durante o sono, se desdobram, os espíritos vão até a beira do mar acompanhados dessa espiritualidade, e lá os caboclos, principalmente de Ogum Beira-Mar, e toda a sua enorme corrente de trabalhadores, trabalham para ajudar essas pessoas em desobsessão, em fraqueza energética, em todos os tipos de doença, enfim, os mais diferentes problemas, mas todos os tipos de problema mental que possa acontecer. A cor da guia de Ogum Beira-Mar é aquela cor da guia padrão. Geralmente, na Umbanda, verde, vermelho e branco. Por trabalhar com o Iemanjá, entra a cor azul clara junto. Para outros terreiros, em outras regiões, varia muito. Entra o azulão, mas geralmente o azulão é cor de Ogum no Candomblé e não necessariamente na Umbanda. Na Umbanda, geralmente, são essas cores, ou só vermelho, ou entra vermelho e verde, ou vermelho, verde e branco, que é o mais comum, tricolor. Mas é aquela coisa, é questão de região, é questão de orientação de cada terreiro. Não estamos aqui desconsiderando isso. Isso acontece, é assim, são as regionalidades que existem pelo país, que dão esse matiz da Umbanda, que ela se altera tanto de região para região. A segunda grande falange de Ogum dentro da Umbanda é do famoso caboclo Ogum Rompe-Mato, que trabalharia ao lado de Ogum das Pedreiras. Assim como Ogum Beira-Mar trabalha na desobsessão na beira do mar, e também Ogum Sete Ondas com Beira-Mar. Só que Ogum Sete Ondas, ele vai lá no fundo do mar. Ele vai lá no fundo do mar, onde ele despacha, deságua muito dos trabalhos, desmancha muitos enfeitiçamentos, enfim, lá no fundo do mar, lá dentro do grande mar, do grande oceano, o Beira-Mar trabalha aqui na beira d'água com esses espíritos necessitados. Mas estamos falando Ogum Rompe-Mato. O trabalho é muito similar. Eles também trabalham com desobsessão, com desmanche de enfeitiçamentos, enfim. Só que ele utiliza não o mar, a energia do mar. Ele se utiliza do fundo das matas, da energia das folhas, onde ele adentra dentro desses campos energéticos para tirar ou a energia dali para ajudar pessoas necessitadas ou para desmanchar trabalhos. Ele trabalha muito próximo ao Ogum das Pedreiras. Sim, existe um Ogum das Pedreiras que trabalha também com mais um cruzamento com Xangô.
e que também faz a mesma coisa, mas aí nas pedreiras, junto às pedras, na imantação, na estrutura magnética que os cristais têm e que eles são capazes de dominar. Então são entidades diferentes atuando em campos diferentes, mas muito próximas uma da outra, porque o trabalho é muito similar. A cor dessas guias dele é a cor padrão também: vermelho, verde e branco. Quando é algum das pedreiras, pode entrar o marrom. O marrom é utilizado em quase toda a Umbanda como cor de Xangô, cor das pedras. Então teria essas 4 cores na guia. Não necessariamente, como eu digo, não tem um padrão. Se o seu guia de chegar e dizer assim, eu sou algum rompimato e quero uma guia assim, faça, não discuta. É a receita da própria entidade, é a forma como ele quer e a forma como ele vai, vamos dizer assim, segurar você, segurar as suas energias dentro do seu médium, para que ele não sofra nenhum tipo de influenciação externa. A terceira é a de Ogum Megê, uma das mais importantes e uma das mais comuns dentro da Umbanda. Ele é muito ligado, Ogum Megê, a Yansan, porque eles trabalham muito próximo à linha das almas, nos cemitérios. Na verdade, Ogum Megê ele faz a ronda dos cemitérios, dos portais que separam este plano físico do plano espiritual dos mortos. Ele controla a entrada e saída desses espíritos, para que não haja simplesmente uma invasão aqui descontrolada no plano material. Então eles controlam toda essa estrutura, essa organização espiritual. E também, segundo Mata e Silva, Ogum Megê trabalharia muito ligado à linha de Iori. O que é Iori? As crianças, por incrível que pareça, mas são almas também. Então ele controlaria, seria ligado à linha das crianças também, nessa proteção espiritual necessária para nós. Você já se perguntou o que significa na palavra Megê? O que é essa palavra? Muitos ficam intrigados. Megê vem de medir, vem de 7. Significa Ogum 7 partes, Ogum 7. O número 7 dentro dos Odus é o Odu da violência, da guerra, da briga, da luta muito grande, que significa a própria força de Ogum, a própria força que Ogum coordena. Então o 7 também é um dos números mágicos da Umbanda, porque a Umbanda não está aqui de bonito. A Umbanda, na verdade, é uma grande religião combativa. Ela veio para combater a ignorância, as trevas, a maldade. Ela não é uma religião passiva. A Umbanda é uma religião guerreira e a força de Ogum é muito presente dentro da Umbanda. Por isso que o número 7 é um número quase padrão dentro da Umbanda. Tudo se divide em 7 por causa disso. É um número magístico, é um número que guarda uma força espiritual tremenda e que é necessário a gente recordar. Vamos passar agora para Ogum Naruê, que significa que gera valor. Ele trabalha para a linha de Yorimá. Às vezes aparece esse nome, Ogum Naruê, como Malê, muito ligado às entidades africanas por causa disso. Por isso que é tão ligado a Yorimá, que nós estamos falando, em outras palavras, pretos velhos. Ogum Naruê se liga a pretos velhos dentro da Umbanda. E eles cuidam principalmente dessas almas quibandeiras, essas almas que trabalham voltadas ao mal ou trabalham fazendo o bem e fazendo o mal. Eles controlam esse tipo de coisa e desmancham muito enfeitiçamento. São especializados nisso. Vamos dizer, é o braço direito da linha de preto velho na linha de Ogum. Quando eles necessitam algum tipo de trabalho combativo, eles chamam Ogum Naruê para estar ao seu lado para esses trabalhos espirituais. Depois vem Ogum Matinata, ligada ao Oxalá. Na verdade, Ogum Matinata não incorpora em médiuns, não aparece incorporando. Ele está protegendo a Aruanda, as colônias espirituais superiores. Ele protege toda essa estrutura superior. Por isso que ele não se manifesta em médiuns aqui na Terra.
e eles estão sempre próximos a essas grandes entidades espirituais. Ogum Iara, a sexta falange. Iara significa senhor, senhora das águas, no caso da cabocla, mas significa senhor. Ele trabalha muito ligado a Iemanjá e Xangô, mas principalmente a Oxum. Ele trabalha muito próximo às cachoeiras, às pedras das cachoeiras, onde ali nesse lugar maravilhoso, eles fazem os desmanches dos trabalhos de resgate energético, tirando energia dali para levarem auxílio das pessoas, ou para desmanche de trabalhos ali. Então Ogum Iara trabalha muito próximo ao Oxum, e ele está muito ligado às linhas das águas também, a Iemanjá e Xangô. Ogum Iara pode ter as guias verde e branca com amarelo também junto. Mas isso fica, como nós falamos, a critério do guia que vai ditar as cores que ele quer. Por fim, a última, Ogum Delê, ou Delay, que significa aquele que toca o solo. Ogum Delay pertence à última falange de Ogum e ele responde na energia de Ogum. Então você imagina, ele é de Ogum com Ogum. Ele é puro Ogum. Ogum Delê ou Delay. É um Ogum justiceiro, um Ogum de honra, um Ogum que cumpre, que faz cumprir todos os contratos, todas as coisas que temos. Um grande defensor, um grande guerreiro, um grande lutador, uma entidade de uma força tremenda e que é tão pouco hoje se fala desse Ogum nos terreiros. Ogum Delê, Ogum Delay. Aquele que trabalha diretamente para Ogum e que tem a força magnífica de Ogum, transformadora de progresso e de luta. Bem, agora nós passamos para o nosso querido Minuto Mandinga, que é falando das ervas, nosso principal axé na Umbanda. Gostou? Então, não esqueça de dar seu like, fazer seu comentário, eles são muito importantes. Semana que vem nós encontramos você aqui no canal para trazer sempre um assunto motivador, incrível sobre a nossa querida Umbanda, que sempre ilumina nossos corações e nos dá um rumo certo de evolução. Então, até lá!